Oi, eu sou Gabriela Santana, professora de Língua Portuguesa e Metodologia do Ensino, especialista em Tecnologia Aberta e Digital pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e mestre em Estudos de Linguagem. Eu vou apresentar o artigo Usos do Audiovisual como Metodologia de Ensino na Educação Básica, que foi escrito em colaboração com a professora Celismara Gomes, também da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O objetivo principal desse artigo foi avaliar como os usos do audiovisual, geralmente feitos por tecnologias móveis por parte dos próprios alunos, podem potencializar a apreensão e utilização da cultura digital no processo de ensino e aprendizagem. Como metodologia, nós utilizamos a análise do caso Imprensa Jovem, implementado pela Prefeitura Municipal de São Paulo no município no ano de 2005. Além disso, nós discutimos alguns aportes legais, como a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação, aprovado no ano de 2014, e a Base Nacional Comum Curricular, aprovada no ano de 2018 para o segmento do ensino fundamental. O objetivo principal dessa discussão foi avaliar como o uso do audiovisual pode proporcionar melhorias no processo de ensino e aprendizagem, principalmente porque os nossos educandos são o que Mark Prensky vai chamar de nativos digitais, frente a professores que Mark Prensky vai considerar como imigrantes digitais. Além desse conceito de nativos e imigrantes digitais, esse artigo teve também como aporte teórico as discussões a respeito de educomunicação, que são feitas por professores Mar Soares, pela Universidade de São Paulo, a USP, e também o conceito de cultura digital, que é discutido por Pierre Levy. A princípio, esse artigo vai discutir um pouco a respeito do que é cultura digital e como essa cultura digital não é tão democrática quanto a gente pensa. O processo de apropriação e utilização das tecnologias precisa ser feito de forma crítica, reflexiva e participativa. E isso envolve a participação dos educandos na construção de conteúdo. Além disso, nós vamos discutir como os documentos legais vão pensar a apreensão dessa linguagem. A Lei de Diretrizes e Bases é clara. Ela diz que é interessante que os processos de ensino sejam feitos com base na contextualização da realidade de vivência do aluno com as práticas escolares. Isso desde quando ela foi promulgada na década de 90. O Plano Nacional de Educação vai dizer que é necessário que haja instrumentalização das escolas, com laboratórios, equipamentos, recursos audiovisuais, bibliotecas. Isso vai incluir, obviamente, a utilização da linguagem audiovisual. A BNCC vai trabalhar especificamente com 10 competências básicas que precisam ser desenvolvidas nos educandos e 2 delas vão apontar para a cultura digital, as competências 4 e 5. Então, o que a gente percebe, a princípio, é que os marcos legais, assim como os educandos, já apontam para a utilização desse recurso. O caso do Imprensa Jovem é um caso emblemático, porque ele vai apontar a sustentabilidade e a possibilidade dessa aplicação a partir dos próprios alunos e com participação dos professores. O Imprensa Jovem foi implementado no ano de 2005 na rede municipal de São Paulo. Ele vem com um decreto, depois com um projeto de lei, e ele fomenta a criação de agências de comunicação infanto-juvenil. No ano de 2016, segundo o site do programa, foram criadas 200 unidades de agências de comunicação. Até o ano de 2016 já existiam essas 200 unidades na rede municipal, mostrando que há possibilidade de utilização dos recursos e que, se os alunos são estimulados a criar, junto com os professores, conteúdo de audiovisual, eles vão pensar também como esses conteúdos podem ser utilizados de forma criativa e como eles podem ser apropriados no processo de ensino e aprendizagem. O caso Imprensa Jovem nos mostra que é possível desenvolver formações em audiovisual com os alunos, não só para que eles consumam conteúdo audiovisual, mas que eles também criem e reflitam a respeito dos conteúdos audiovisuais que estão disponíveis para eles. O programa foi premiado até o ano de 2016 com dois prêmios nacionais e em 2019 eles participaram de um programa que levou os alunos de São Paulo para o intercâmbio no MIT. Ou seja, esses alunos, além de desenvolverem a sua capacidade criativa e utilização de recursos audiovisuais, geralmente com os instrumentos que eles possuem, como celulares e tablets, pensando também na educação ubíqua, proporcionou experiências em que eles podem compartilhar suas vivências e também aprender com outras experiências de outros países. O que a gente consegue analisar com base nessa experiência e com as discussões que foram feitas nesse artigo?
que para a utilização do audiovisual é preciso que haja um investimento no que já está posto como lei, na infraestrutura das escolas e também na formação dos professores e dos alunos para que esse processo ele tenha sustentabilidade. Não dá para simplesmente trazer o uso do recurso multimídia para a sala sem que haja o incentivo para a criação crítica disso por parte dos alunos, sem que haja um investimento por parte das redes públicas na aquisição de equipamentos ou na manutenção dos equipamentos que as escolas possuem. Lembrando que isso não é só o processo de aquisição de equipamento por comprar, como a gente já viu alguns outros exemplos de programas fomentados pelo governo federal ou por estados e municípios de aquisição de equipamento sem que houvesse uma análise crítica e sem que houvesse também um planejamento da utilização desses recursos. E, ao mesmo tempo, que a sustentabilidade desse processo vai se dar quando a gente apreende o que está disposto na lei, mas também o que está disposto na realidade dos educandos e dos professores. O caso Imprensa Jovem não é o único no país de redes públicas. No município de Lauro de Freitas existe também um núcleo de educomunicação e que desenvolve projetos como mostras estudantis de curta-metragem e formações para professores nas práticas educomunicativas. Mas esse exemplo de Lauro de Freitas, apesar de ser um exemplo e uma vivência muito próxima da nossa realidade, não foi o objeto de análise desse artigo. O objeto de análise desse artigo foi o exemplo do Imprensa Jovem, que é um exemplo de sustentabilidade e que tem aí mais de 10 anos de estrada e que nos prova que é possível sim utilizar os recursos audiovisuais, desde que haja uma preocupação com a formação, com mecanismos que deem sustentabilidade para isso, sejam mecanismos legais ou até mesmo mecanismos que sejam institucionalizados na unidade escolar, e também o processo de aquisição desses equipamentos de forma crítica e reflexiva.